Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 38. Nós estamos no mês dedicado às famílias e nesse mês o tema que temos abordado é famílias sob a direção de Deus. Vamos fazer a leitura desse texto, Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. Aqui temos o exemplo de Maria. A partir do verso 26, então, lemos: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos por este dia, pela homenagem feita às mães, o nosso reconhecimento daquela que cuidou, ensinou, alimentou, deu exemplo. Pedimos, Pai, que nesta hora em que lemos a tua palavra, ela possa falar ao nosso coração, em tudo aquilo que estaremos meditando, sejamos dirigidos pelo Teu Espírito, para que, edificada a nossa vida, possamos cumprir de forma mais completa aquilo que é o Teu propósito na vida de cada um de nós. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos neste mês da família, famílias sob a direção de Deus. E o texto que nós lemos é um texto que fala a respeito de Maria. E Maria foi então um instrumento de Deus na família. Eu gostaria de destacar alguns aspectos na vida de Maria que apontam nessa direção. O texto que nós lemos fala do início, de quando pela primeira vez ela entra na história. Quando um anjo se dirige a ela, apresenta qual o propósito de Deus na sua vida e qual foi o desenvolvimento disso. Que papel Maria então desenvolveu como instrumento de Deus no meio da sua família.
Que lições podemos extrair para nós hoje, também como instrumentos de Deus na nossa família, que sejam significativos para a criação dos nossos filhos e até mesmo para as pessoas à nossa volta. Primeira coisa que gostaria de destacar está na prontidão de Maria para obedecer a Deus, e está no texto que nós lemos. Lucas capítulo 1, verso 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Maria recebeu de Deus uma responsabilidade extraordinária. Ela teria, em primeiro lugar, de enfrentar um risco muito sério, um risco que poderia ser grave para a sua vida. Ela haveria de conceber e sem ter tido relações com aquele que já estava prometido a ela, já era seu esposo, mas eles ainda não haviam coabitado. E ela haveria de conceber. A gente sabe no relato do livro de Mateus que realmente houve um momento crítico. José, percebendo que Maria estava grávida e entendendo que ele, não sendo o pai da criança, alguma coisa ali estava diferente, estava estranha. Mas como amava Maria, como não queria infamá-la, mas também sem aceitar aquela situação, ele intenta deixá-la, ele pensa em abandoná-la, ele levaria a culpa, ele teria abandonado a esposa com o filho e sumiu no mundo. Se ele mencionasse que aquele filho não era dele, ela corria o risco de ser apedrejada. Mas Deus intervém, e Deus envia um anjo, e então diz: receba Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E então o anjo anuncia: aquele filho será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas vencida esta etapa, ainda a responsabilidade de Maria era muito grande. Imagine receber de Deus a informação de que aquele homem que estava sendo gerado no seu ventre, estaria sendo gerado no seu ventre. Haveria de cumprir um importante papel nos propósitos de Deus, no plano de Deus para a humanidade toda. Mas naquele instante, ao receber a informação de que ela teria essa responsabilidade, a sua reação foi: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A disposição para obedecer naquilo que Deus tem apresentado, naquilo que Deus tem mandado. Mas se a gente seguir adiante na história de Maria, a gente vai ver que ela vai fazer uma visita a Isabel. Isabel realmente estava grávida, aquilo que o anjo falou estava se cumprindo na vida de Isabel, e ela tem a confirmação de que o que o anjo lhe falou haverá de se cumprir também. Então ela entoa um cântico ao Senhor, ela apresenta ao Senhor louvor e reconhecimento pelas oportunidades dadas por Deus. Ela diz então em Lucas capítulo 1, versos 46 e 47, de fato o texto vai até o verso 55, mas esses versos então registram: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Ela apresenta diante de Deus o reconhecimento de que Deus é que tem agido na sua vida. Se a gente parasse agora para olhar para trás, quanta coisa Deus tem feito, quantas bênçãos Ele tem derramado, mesmo no meio de dificuldades, mesmo enfrentando situações não desejadas, mas mesmo no meio dessas circunstâncias,
a presença de Deus, o seu suprimento, a sua palavra, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, tudo isso faz com que a gente encare a vida com olhos de confiança, com olhos de vitória. O Senhor Jesus chegou a recomendar aos seus discípulos, alertando-os de que eles teriam dificuldades. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente olha para trás e reconhece aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a gente toma para a gente mesmo essas palavras de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, exalta ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aquele que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. A alegria que Maria apresenta diante de Deus. Um pouco mais adiante, acontece algo também fora dos planos. Eu coloquei como título desse ponto, resolvendo com aquilo de que dispôs. Chegou a hora do nascimento de Jesus, Maria está com José na cidade de Belém, eles chegaram de viagem, e a gente não sabe em que condições foi esta viagem, mas eles chegam e não encontram lugar na hospedaria, e eles se arrancham, a gente pode dizer assim, né? Num estábulo, no local onde os animais é que pernoitam, e chega a hora do nascimento de Jesus, e naquela hora, o texto bíblico vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente pode dizer que Maria, usando a expressão popular, se virou com o que tinha, com o que dispunha. E alguém já disse o seguinte, que tem uma expressão popular que diz, se a vida lhe apresentou limão, faça uma limonada com ele, né? Maria estava numa situação difícil, imagine você chegar a hora de dar à luz e ela estava numa cocheira, mas ali o que ela dispunha era o lugar onde os animais comiam, que possivelmente estaria ali com um pouco de feno ou algo que ficou ali, e ali ela colocou o seu filho. Quantas vezes nós somos desafiados a utilizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? De fato, o que importa não é o que Deus colocou nas nossas mãos, mas o que estamos fazendo com o que Deus colocou em nossas mãos. Se ficarmos dando importância ao que Deus poderia ter colocado nas nossas mãos, nós começaremos a nos lamuriar e ficar insatisfeitos e reclamar com Deus, e por que é que fulano teve tal oportunidade e comigo a oportunidade não se abre? Mas Deus tem colocado sempre alguma coisa nas nossas mãos. Não sei quantos já viram um vídeo que se espalha na internet, está sempre sendo divulgado, às vezes ele volta, a gente recebe novamente o mesmo vídeo. O vídeo de um homem que não tem praticamente braços nem pernas, mas ele louva a Deus pela maneira que é e nos dá um exemplo de vida extraordinário. Eu vou fazer uma comparação agora com um pequeno animal. Nós tínhamos recebido de presente, quando morávamos em Garanhuns, um casal de cachorrinhos. Era uma raça pequenininha,
E aquela fêmea, então, teve vários filhotes. E na última ninhada, um dos filhotes, por algum problema no nascimento, não sabemos o que é que foi, mas ela tinha somente, era uma fêmea também, tinha somente o toco da pata dianteira. Então tinha só essa parte até aqui. E a gente ficou pensando, como seria para essa cachorrinha crescer? Houve quem aconselhasse sacrificar aquela cachorrinha. E os irmãos podem imaginar como era essa cachorrinha, porque o nome que ela ganhou foi Pipoca. Por conta daquele defeito, ela andava saltitando numa perna só. Mas eu creio firmemente que ela nem sequer sabia que faltava alguma coisa nela. Porque ela fazia de tudo, mesmo sem aquele pedaço da sua pata. E ela vivia uma vida perfeitamente normal e alegre, e eu creio dessa forma, ela nem sabia que faltava alguma coisa. Ainda teve mais, ela teve um privilégio, que na hora que a gente saiu de Garanhuns, a gente doou o casal de cachorros que a gente tinha, e doou aquela cachorrinha também. A gente vinha morar em apartamento, com uma vida mais agitada aqui, eles ficaram lá. E essa cachorrinha foi doada a uma família, e ela tinha até a almofada dela na sala, né? E tinha todo um cuidado especial. E aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos sempre como aproveitar e de uma forma positiva na vida. Maria encarou aquela situação e colocou o seu filho na manjedoura, porque era o lugar de que ela dispunha. Um pouco mais adiante, logo após o nascimento de Jesus, então de repente chegaram homens que trabalhavam no campo. E a gente vai ver aí a lição de Maria sobre refletir no agir de Deus. Lucas capítulo 2, versos 19 a princípio, depois os 51, e então chegam devagar, primeiro o 19. Antes. E então pastores aparecem ali naquele lugar, e dizem que um anjo apareceu a eles no campo e disse que aquele menino que nasceu na cidade de Davi seria o Salvador, que é Cristo o Senhor, o Messias, o ungido de Deus. E o texto diz no versículo 19, Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E a gente pode dizer que Maria teve diversos motivos para colocar-se diante de Deus em meditação, diante do que Deus estava fazendo na sua vida. Porque vieram também magos do Oriente, trazendo presentes, e naqueles presentes havia ouro, incenso e mirra, e naqueles presentes alguém já sugeriu que estava significando ali o ouro, que aquela criança seria um rei. O incenso, de que aquele menino era o Filho de Deus, a divindade, estava envolvido naquilo que era prestado como adoração. E mirra, falando sobre alguém que haveria de ser embalsamado ao morrer. Aquele que haveria de morrer de uma forma bastante significativa. Ela recebeu aqueles presentes ali. Mas também, quando José e Maria vão para o templo, para apresentar Jesus ali no templo, um homem chega diante deles e toma aquela criança no braço e olha para o céu e diz: agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão foi este homem que aguardava a promessa de Deus sobre o Messias. Também logo em seguida uma profetisa chamada Ana,
toma aquela criança nos braços e sai apresentando a multidão. O texto bíblico diz que ela foi mostrando a todo mundo: olha, esse aqui é o Salvador, este é o Messias. E lá no texto, na continuidade do texto, nós vamos encontrar agora Jesus já com 12 anos, e Jesus é levado ao templo, e a gente conhece a história. Na hora de retornarem para Nazaré, Jesus fica em Jerusalém, e José e Maria procuram, e chegam ao final do dia, primeiro dia de viagem, e não encontram Jesus ali no meio daquela multidão, caminhando para Nazaré. E eles voltam para Jerusalém e vão encontrar Jesus no templo, com os doutores da lei, fazendo perguntas, e o texto diz que todos se admiravam com as suas respostas. E então Maria diz: mas Jesus, por que tu fizeste isto? Por que ficaste aqui? E Jesus então responde: por que é que vocês me procuravam? Não sabiam que eu tinha de tratar de assuntos do meu Pai? E então o texto bíblico diz em seguida, é o verso 51, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. O meditarmos naquilo que Deus faz na nossa vida, o podermos ter a aplicação da palavra de Deus no nosso viver, na experiência com os filhos, na valorização daquilo que Deus diz e que os filhos vão usufruir de tudo isso. E Maria refletia sobre o agir de Deus. Aí nós chegamos no início do ministério de Jesus, e houve um casamento em Caná, em João capítulo 2, se apresentou ali uma dificuldade, e Maria levou essa dificuldade a Jesus. Ela procurou por Jesus e disse, então capítulo 2 de João, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A gente fica sem saber qual era a intenção de Maria, o que é que Maria pretendia que Jesus fizesse. O que dizem os estudiosos é que muito provavelmente nesse intervalo entre Jesus ter 12 anos e Jesus ter 30 anos, José teria morrido. E agora Jesus, mesmo em Nazaré, passa a ser conhecido como o carpinteiro. Quando ele volta a Nazaré para pregar, as pessoas dizem: oi, quem é esse? Esse não é o carpinteiro, filho de José? Não estão conosco aqui os seus irmãos e as suas irmãs? Marcos capítulo 6, versículos 3 em diante. Jesus ficou sendo conhecido como o carpinteiro. Ele tomou as rédeas daquilo que era o sustento, a provisão da família. E não sei se Maria pensava que nesse instante Jesus pudesse meter a mão na bolsa e retirar algum dinheiro e mandar os servos comprarem algum vinho, porque o vinho havia acabado ali naquele casamento. Uma festa de casamento poderia durar até 7 dias, e o estoque de vinho não foi suficiente, e então seria uma vergonha para aqueles noivos, para as famílias, que isso pudesse acontecer. Maria leva o caso a Jesus: eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta parecida com aquela de quando ele tinha 12 anos: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não sei se Jesus já havia conversado com Maria, dizendo: vai chegar o momento em que eu vou precisar me isolar para cumprir o propósito que o Pai tem para mim. O que é certo é que Maria entendeu que Jesus estava ali assumindo esse papel e que alguma coisa iria acontecer. O que é certo também é que ela chega para os servos ali e diz: façam tudo que ele mandar.
Tudo que ele lhes mandar, vocês façam. Ela orienta sobre seguir o que Jesus diz. A ação de Maria, nesse momento aqui, a gente poderia pensar que ela ficasse ferida até com a resposta de Jesus. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria tinha meditado no seu coração sobre tantas coisas, desde aquilo que o anjo falou para ela, de quem haveria de ser essa criança, que ela entendeu que aquela resposta significava essencialmente de que o ministério de Jesus, iniciando, ele estava agora cumprindo as ordens do Pai. E a gente conhece o final desse episódio, quando o Senhor Jesus manda encher de água umas jarras, umas talhas de pedra, e manda levar para o mestre-sala, e aquela água se transforma em vinho, e o mestre-sala vem a reconhecer que é um vinho ainda melhor do que aquele que foi servido desde o início daquela celebração. Mas tem um momento, agora no meio do ministério de Jesus, em que Jesus está ensinando em determinado local, e de repente alguém vem a ele e diz: olha, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Eu gostaria de colocar aqui, nesse momento em que ela busca a Jesus junto com os irmãos dele, e está em Marcos capítulo 3, que a posição de Maria foi de promover a paz. Isso é dedução minha, o texto não diz, a gente não sabe exatamente o que é que tanto Maria quanto os irmãos de Jesus queriam naquele momento. Mas o que é certo é que o verso 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, e mandaram alguém chamá-lo. Em João capítulo 7, versos de 3 a 5, nós temos alguma ideia de qual era a posição de Jesus, dos irmãos de Jesus a respeito dele. O verso 3 diz: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Eles então mandaram Jesus para longe, porque nem os seus irmãos criam nele. Imagine eles crescerem com o irmão e de repente, a partir de determinada idade, o irmão larga tudo para trás e diz: agora eu sou o Messias, agora eu sou o enviado de Deus. E os irmãos diziam: enlouqueceu. E é muito provável que eles estivessem procurando por Jesus naquela hora para pregar Jesus, e como a gente diz, colocá-lo no canto da parede e dizer: Jesus, desiste dessa ideia, você é o carpinteiro, você é nosso irmão. E eu creio firmemente, então é por isso que eu disse que é a minha impressão, eu creio firmemente que Maria estava ali para tentar fazer o meio de campo, como se diz, fazer o meio termo, promover a paz. O que é que os irmãos fariam se fossem atrás de Jesus e Maria não estivesse ali ao lado? E aí Jesus responde para aquela pessoa que disse: olha, estão aí tua mãe e teus irmãos. E aí Jesus apresenta a importância de cumprirmos com a vontade de Deus, que esse foi um grande exemplo de Maria, de estar disposta a cumprir a vontade de Deus. E então ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão e irmã e mãe. Essa é a resposta de Jesus. Aí a gente vai se aproximando do final do ministério de Jesus, e o final do seu ministério é o momento que antecipa a sua morte. E o texto bíblico diz que no momento que Jesus estava na cruz, Maria estava ali perto. A gente imagina que Maria acompanhou todo aquele processo, o seu julgamento. Seria natural que todas as pessoas, da mesma maneira que quando Jesus tinha 12 anos, aquela multidão veio de Nazaré para Jerusalém, que agora na Páscoa, mais uma vez, estivessem todos reunidos em Jerusalém. E Maria está agora acompanhando o julgamento de Jesus, seu suplício, e agora ele está preso na cruz.
e ela seguiu Jesus de perto. Os discípulos de Jesus o deixaram. Pedro chegou mesmo a negá-lo. Eu nem conheço este homem. Mas Maria estava ali até os seus momentos finais. E então Jesus diz para ela, João 19, 26, quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Muito provavelmente, diante daquela situação dos irmãos de Jesus que não criam nele, Jesus fez questão de que quem estivesse próximo a ela, quem estivesse cuidando dela, ela que sabia quem era Jesus desde antes do nascimento, que alguém que cria nele fosse quem estivesse ao seu lado. E então ele diz: mulher, aí está o seu filho. E diz para João também: aí está a sua mãe. Jesus a confia a João. E finalmente, depois da morte de Jesus, ressurreição, quando a narrativa no livro de Atos fala na subida de Jesus ao céu, nós temos mais uma menção a Maria. E agora essa menção inclui também os irmãos de Jesus, os seus filhos. E ela estava junto com a igreja em oração. Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração. O versículo 13 cita pelo nome os 11 que permaneceram. Judas havia suicidado e agora os 11 estão reunidos. E o versículo 14 diz: todos eles, os 11, se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Agora, depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, depois de ressurreto, vem a aparecer a Tiago, seu irmão, e agora eles entendem, veem claramente que realmente Jesus tem algo de extraordinário, e o extraordinário é que ele é o Messias, o Salvador, aquele que veio enviado por Deus para a nossa salvação. Entendem que a morte de Jesus na cruz foi o preço para que nós pudéssemos estar livres da condenação pelo nosso pecado. Que aquilo que Jesus veio fazer foi assumir sobre si algo que nós não tínhamos condição de dar conta. Mas ele vem e propõe uma troca. Ele recebe de nós o fardo do nosso pecado. E ele coloca sobre nós algo leve e suave, o seu jugo, que ele diz que é leve e suave. Por isso ele faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Agora a gente tem então os irmãos de Jesus já ali, crendo nele. Tiago, de fato, dizem os estudiosos que muito provavelmente veio a ser o pastor da igreja em Jerusalém. O Tiago que é mencionado lá em Atos capítulo 15, que tem uma função de liderança no meio daquela igreja. Depois de um momento de meio dissensão, uns pensando de uma forma, outros pensando de outra, Tiago é aquele moderador que apresenta a solução final. Diante de tudo que foi exposto, vamos agir desta forma. E a igreja então aprova, toda aquela liderança, a igreja como um todo aprova. O papel de Maria em tudo isso foi essencial. E agora ela está junto com também os irmãos de Jesus. Quanta coisa que nós podemos ter na experiência de Maria, que falam a nós, de sermos esses que promovem a paz, de sermos esses que se dirigem a Deus no momento da dificuldade, como houve ali em Caná da Galileia. No momento da nossa dificuldade, a quem é que procuramos? Procuramos a Deus.
foi Jesus que foi procurado por Maria e ela apresentou o problema e Jesus trouxe a solução. Ela orienta a respeito de seguir o que ele diz, da importância de seguir o que ele diz. Ela está junto a ele, mesmo nos momentos mais difíceis, mas ela está próximo. E nós somos incentivados a estar próximos a Jesus, desenvolvermos um relacionamento de proximidade com Ele, a comunhão com Ele sendo acrescida a cada dia, e estando reunidos com a igreja, como ela estava em oração depois da partida do Senhor Jesus Cristo. Nós temos então em Maria exemplo a ser seguido. Mas também a palavra exemplo é algo a ser prestado. E agora, quando nós vemos essa posição de Maria e quando nós olhamos também para dentro dos nossos lares e vemos os exemplos que temos tido, pode ser que você lembre de alguns exemplos que não tenham sido tão positivos, mas onde nós podemos também extrair lições pelo avesso, lições de não agir da maneira como entendeu que não foi a melhor forma. E então a gente poder mudar isso em relação aos nossos filhos, ao nosso lar, de tal forma que possamos estar sendo também exemplo, de podermos estar buscando a realização da vontade de Deus, porque todos nós somos instrumentos de Deus nas famílias. Maria, como mãe do Senhor Jesus, é a pessoa a quem destacamos neste Dia das Mães, a mãe do Salvador, aquela que foi escolhida por Deus para o privilégio e a responsabilidade de trazer à luz e educar aquele que seria o Messias, o enviado de Deus, o Salvador. Mas cada um de nós também escolhidos por Deus para sermos instrumentos dele na nossa família, de podermos influenciar positivamente, de podermos aplicar cada uma dessas lições que podemos extrair neste exemplo de Maria, podermos aplicar na nossa vida, de tal maneira que possamos ser exemplo também para aqueles que Deus tem confiado a nós, e com o alcance até para além de nós mesmos, porque como família seremos também exemplo a ser seguido, por buscarmos ser esse exemplo a ser prestado, que possamos ser instrumentos de Deus nas nossas famílias, que possamos realizar tudo aquilo que Deus tem para nós, desde o meio da nossa família. Não adianta a gente ser muito bem sucedido fora de casa, se dentro de casa a gente não conseguir caminhar de acordo com a vontade de Deus. Nesse momento, nós temos a oportunidade de orar agradecendo a Deus pelos exemplos que temos recebido, orar agradecendo pelas nossas mães, agradecendo mesmo por aquelas que já tenham partido, mas que são motivo de gratidão a nós, que possamos nos colocar diante de Deus como Maria, no início de todo este relato, que disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, apresente-se diante de Deus em oração de gratidão, pelos exemplos que você recebeu, particularmente pela sua mãe, e peça a Deus para que nós possamos ser exemplo também, instrumento de Deus nas nossas famílias, que vidas possam glorificar a Deus,
por aquilo que realizamos como instrumentos dele. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, por tudo que Tens realizado em nossas vidas. Agradecemos porque temos recebido exemplos de pessoas que foram instrumentos Teus para a edificação, para o ensino, para extrairmos lições de cada oportunidade, cada circunstância. Pedimos, Pai, que possamos ser instrumentos Teus nas nossas famílias, realizando a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado no meio da nossa família, que filhos, cônjuges possam estar crescendo pelo exemplo de cada um, e que, Senhor, Teu nome seja honrado, que estejamos enaltecendo a Ti como Senhor sobre todos nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.